Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história! O Barril de Amontilhado, de Edgar Allan Poe. Suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, jurei vingança. Você, que tão bem conhece a natureza da minha alma, de certo não vai supor que anunciei a ameaça em voz alta. Haveria de me vingar um dia. Era uma decisão certa e definida, mas a própria certeza que a alicerçava excluía a hipótese de riscos. Não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade. O mal não pode ser reparado quando a revanche destrói o agente reparador. O mesmo ocorre quando o vingador fracassa em se apresentar como tal àquele que o maltratou. Quero deixar claro que nem por palavras ou atos dei motivos para Fortunato duvidar de minha boa vontade. Continuei, como de costume, a sorrir para ele, que jamais percebeu que agora eu sorria imaginando sua destruição. Ele tinha um ponto fraco, o Fortunato, embora, sob os demais aspectos, fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido. Orgulhava-se por ser um connoisseur de vinhos. Poucos italianos possuem o espírito legítimo de um especialista. Na maioria das vezes, adotam o entusiasmo para atender às demandas de tempo ou de oportunidade, a fim de tapear milionários britânicos e austríacos. Em matéria de pinturas e joias, Fortunato, assim como seus compatriotas, era um engodo, mas em se tratando de vinhos antigos, possuía um conhecimento autêntico. Nesse sentido, não éramos muito diferentes. Eu também era versado nas antigas safras italianas e as adquiria em generosa quantidade sempre que possível. Devia ser por volta do crepúsculo, em uma tarde de suprema loucura durante o carnaval, que encontrei meu amigo. Abordou-me com excessiva efusividade, pois já tinha bebido em demasia. Estava fantasiado de arlequim. Usava um traje justo e listrado e trazia em sua cabeça um chapéu cônico com guizos. Fiquei tão contente em vê-lo que pensei que nunca mais pararia de apertar sua mão. Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo! E que aparência extraordinária tem hoje! Acontece que recebi um barril do que dizem ser amontilhado, mas tenho lá minhas dúvidas. Falei. Como? Perguntou ele. Um barril de amontilhado? Impossível! E em plena época de carnaval? Estava desconfiado, mas fui tolo o bastante para pagar o preço de um amontilhado autêntico sem ter consultado o senhor antes sobre o assunto. Não consegui encontrar-lhe e tive medo de perder o que me pareceu um bom negócio. Amontilhado. Tenho lá as minhas dúvidas. Amontilhado. E quero esclarecê-las. Amontilhado. Como você está ocupado, estou indo ver Lucchesi. Ele tem um discernimento ímpar sobre essas coisas. Vai me dizer... Lucchesi não sabe distinguir um amontilhado de um xerez. E mesmo assim, alguns imbecis insistem que o conhecimento dele só rivaliza com o seu. Está bem, vamos juntos. Para onde? Até sua adega. Meu amigo, de modo algum. Não posso me aproveitar de sua generosidade. Vejo que tem um compromisso. Lucchesi, não tenho compromisso algum. Vamos. Meu caro, não. Não é nem pelo compromisso em si, mas pelo resfriado grave que percebo que lhe aflige. Minha adega, de uma umidade insuportável, está toda impregnada de salitre. Vamos assim mesmo, o resfriado não é grave. Amontilhado. Você foi vítima de uma fraude. E quanto a Lucchesi, ele não consegue distinguir xerez de amontilhado. Assim dizendo, Fortunato tomou meu braço, colocando uma máscara de seda negra e puxando-me para junto de sua capa. Apressou-nos em direção à minha residência. Não havia criado algum em casa. Todos debandaram em busca da diversão que tal época festiva oferecia.
Eu lhes havia dito que não regressaria até a manhã seguinte e dera ordens expressas para não saírem de casa. As ordens foram suficientes, como eu bem sabia, para garantir que todos desaparecessem de imediato, assim que eu virasse as costas. Peguei dos candeeiros 2 tochas e, entregando uma para Fortunato, conduzi-o por uma sucessão de aposentos até o arco que dava acesso à adega. Desci por uma escadaria longa e sinuosa, rogando que ele me seguisse com cautela. Chegamos, por fim, aos pés da escada e estacamos juntos no solo úmido das catacumbas de minha família, os Montresor. O andar de meu amigo era cambaleante, os guizos em seu chapéu tilintavam a cada passo. O barril, disse ele. Está logo ali em frente, respondi. Mas observe como reluzem as teias de aranha nas paredes da caverna. Ele se voltou para mim e fitou-me com olhos embaçados que traíam, em líquida opacidade, sua embriaguez. Salitre? Indagou ele por fim. Salitre, assenti. Há quanto tempo você está com essa tosse? Meu pobre amigo não conseguiu responder por vários minutos. Não é nada, falou enfim. Venha, disse eu decidido. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz, como um dia já fui. Um homem que fará falta. Por mim está tudo bem. Vamos voltar. Você vai adoecer e não posso ser responsável por isso. Além do mais, tem Lucchese. Basta, retrucou ele. Essa tosse não é nada, não vai me matar. Não vou morrer por causa de uma tosse. Certo, certo, respondi. E, de fato, não tinha a intenção de alarmá-lo à toa, mas você deve se valer de todos os cuidados. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. Eu abri então o Medoc, que ali descansava em uma longa fileira de garrafas. Beba, ofereci, estendendo-lhe o vinho. Ele levou a bebida aos lábios com uma expressão lasciva de deleite. Pausou e fez um gesto amigável em minha direção, fazendo tilintar os guizos em sua cabeça. Um brinde aos mortos que repousam à nossa volta. Um brinde à sua vida, que há de ser longa. Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos. Sua adega é enorme. Os Montresor eram uma família grande e numerosa. Esqueci-me de seu brasão. Um pé dourado em um campo azul celeste. O pé está esmagando uma serpente erguida que crava as presas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacessit. Em latim, no original, ninguém me insulta impunemente. Ótimo! Exclamou ele. O vinho faiscou em seus olhos e os guizos tilintaram. Minha própria imaginação abrandou-se com o Medoc. Cruzamos longas passagens cobertas com esqueletos empilhados, barris e pipas misturados nos mais recônditos confins das catacumbas. Fizemos nova parada e, dessa vez, tive a ousadia de segurar Fortunato pelo braço, logo acima do cotovelo. O salitre, veja, está mais forte. Paira como musgo aqui na adega. Estamos sob o leito do rio. As gotas de umidade escorrem pelos ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. Sua tosse não é nada. Vamos em frente. Mas antes, outro gole do Medoc. Abri um garrafão do The Grave e o ofereci. Ele o esvaziou de uma só vez. Seus olhos ardiam em um intenso fulgor. Então gargalhou e jogou a garrafa para cima, com um gesto que não compreendi. Fitei-o surpreso. Ele repetiu o movimento grotesco. Não compreende? Indagou. Não, respondi. Então não é da Irmandade? Como? Não é da maçonaria? Sou, declarei. Sou sim. Você? Maçom? Impossível. Maçom, insisti. Um sinal, pediu ele. Um sinal. Aqui está, respondi, tirando das dobras de minha capa uma espátula de aço. Você está brincando? Exclamou, recuando alguns passos. Vamos ao amontilhado. Vamos, concordei.
guardando a ferramenta dentro da capa e oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou com todo o peso em mim. Continuamos o percurso em busca do vinho. Passamos por uma série de arcos baixos. Descemos, prosseguimos caminhando. Descemos mais um pouco e chegamos, por fim, a uma cripta profunda, onde a podridão do ar fez com que nossas tochas brilhassem sem queimar. Na extremidade mais longínqua da cripta havia outra, menos espaçosa. Em suas paredes perfilavam-se restos humanos, empilhados até o teto, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 faces desta cripta interior ainda estavam ornamentadas dessa forma. Na quarta, os ossos haviam sido arrancados e jaziam espalhados no chão, formando uma pilha considerável. Na parede exposta pela remoção dos ossos, encontramos uma cripta ainda mais recôndita, com aproximadamente 1,20 m de profundidade, 1 metro de largura e quase 2 de altura. Não parecia ter sido construída com utilidade alguma, apenas para compor um intervalo entre os 2 pilares colossais que sustentavam o teto das catacumbas, e era vedada por uma de suas paredes circundantes de granito sólido. Foi vã a tentativa de Fortunato, erguendo sua tocha quase apagada, de tentar vasculhar a profundidade do nicho. A chama débil não nos permitia enxergar seu fim. Vamos seguir adiante, falei. O amontilhado está aí dentro. Quanto a Lucchesi, ele é um ignorante, interrompeu meu amigo, avançando em passos trôpegos, enquanto eu o seguia logo atrás. Fortunato, tendo percebido que alcançara a extremidade do nicho e notando que uma rocha o impedia de continuar, estacou em beócia estupefação. Bastou-me um instante para acorrentá-lo à parede de granito. Em sua superfície havia 2 alças de ferro em posição horizontal, distantes aproximadamente 60 centímetros uma da outra. De uma delas pendia uma corrente curta, da outra um cadeado. Em questão de segundos, passei a corrente pela cintura dele e prendi o cadeado. Ele ficou muito surpreso para resistir. Recolhendo a chave, saí do nicho. Passe a mão na parede, disse eu. É impossível não sentir o salitre. De fato, é muito úmido. Mais uma vez, suplico para que retorne. Não quer? Então devo deixá-lo. No entanto, antes vou conceder-lhe todas as cortesias que estiverem ao meu alcance. O amontilhado, exclamou ele, que ainda não se recuperara de sua perplexidade. De fato, respondi, o amontilhado. Com essas palavras, pus-me a revirar a pilha de ossos que mencionei há pouco. Deitando-as de lado, logo alcancei um suprimento de pedras e cimento. Com esses materiais e o auxílio da espátula, comecei a emparedar a entrada do nicho. Mal completara a primeira fileira de tijolos, quando descobri que a embriaguez de Fortunato havia, em grande parte, se dissipado. O primeiro indício foi um grito gutural e plangente, vindo das profundezas do nicho. Não! Era o choro do bêbado. Então fez-se um longo e obstinado silêncio. Assentei a segunda fileira, depois a terceira e a quarta. Foi então que ouvi as vibrações furiosas da corrente. O barulho prosseguiu por vários minutos, durante os quais interrompi a tarefa e sentei-me sobre os ossos, a fim de ouvi-lo com mais satisfação. Quando o som, por fim, cessou, apanhei a espátula e terminei, sem novas paradas, a 5ª, a 6ª e a 7ª fileira. A parede estava quase atingindo o nível do meu peito. Fiz mais uma pausa e, erguendo a tocha por cima da parede, lancei uma claridade precária na figura lá dentro enclausurada. Uma sucessão de gritos lancinantes, brotando de repente da garganta dele, pareceu empurrar-me com violência para trás. Por um momento, hesitei, trêmulo. Desembainhando a espada, pus-me a desferir golpes a esmo no nicho, mas logo restabeleci a calma. Pousei a mão sobre o sólido material das catacumbas e me senti satisfeito. Aproximei-me da parede mais uma vez e respondi aos gritos que de lá dentro provinham. Dupliquei-os em ecos, auxiliei-os e sobrepujei-os em volume e potência. Logo, o clamante ficou em silêncio. Já se aproximava da meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completara a 8ª, a 9ª e a 10ª fileiras.
Terminara uma parte da última, a 11ª. Faltava apenas uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Custei a erguê-la por causa do seu peso. Ajustei-a parcialmente em sua posição. Então, uma gargalhada abafada, vinda de dentro do nicho, arrepiou-me dos pés à cabeça. Foi sucedida por uma voz de lamúria, que quase não pude reconhecer como sendo do nobre Fortunato. Ela disse: "Ha, ha, 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 ha! Uma ótima piada, de fato. Uma excelente pilhéria. Vamos rir bastante nos lembrando disso no palácio. Ha, ha, ha! Enquanto tomamos nosso vinho." "O amontilhado!" exclamei. "Ha, ha, ha! Sim, o amontilhado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando, a senhora Fortunato e os demais? É melhor irmos embora?" "Sim," respondi. "Vamos embora." "Pelo amor de Deus, Montresor." "Sim," repeti. "Pelo amor de Deus." Esperei em vão que ele me respondesse. Impaciente, chamei: "Fortunato?" Nenhuma resposta. Voltei a chamá-lo: "Fortunato?" Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá dentro. O tilintar dos guizos foi a única resposta. Senti um aperto no peito, de certo, causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com cimento. Por cima da parede recém-erguida, repus a muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal as perturbou. In pace resquiescat. Em latim no original, descanse em paz.